Ora, muito boa tarde a todos. Tivemos ontem, então, a segunda volta das eleições presidenciais em França. O resultado vai ao encontro daquilo que efetivamente já tinha anunciado e que era na passada semana e que era também o resultado mais provável. E parece-me a mim, pelo menos não sei se concordam comigo ou não, que estamos todos um pouco fartos destes títulos que a imprensa ocidental escolhe, em particular a portuguesa, para fazer a cobertura de eleições presidenciais num Estado soberano, onde o povo é livre para escolher os seus representantes, é um povo esclarecido, é um povo até que tem muitas lições a dar-nos sobre democracia, política, autodeterminação, e depois eu vejo alguns títulos da imprensa diária no dia de hoje a dizerem um alívio, finalmente não, o susto passou, poderia ter sido o fim do mundo, o fim da Europa. Não há paciência, basicamente não há outra forma de poder dizer as coisas. Não tenho paciência para isto. E tanto não tenho paciência para isto que só vi as capas, não leio uma única peça que seja escrita pela imprensa portuguesa relativamente a isto. Ontem já estava a calcular que seria mais ou menos por aqui que seriam explorados os conteúdos, que seriam explorados os resultados das eleições em França, um grande suspiro de alívio e que afinal o apocalipse já não vai acontecer, porque apesar de estarmos com níveis de inflação preocupantes e a insistir num recurso à hostilidade armada de forma totalmente gratuita, sem sequer tentar ensaiar a diplomacia, apesar disso tudo, nós continuamos a achar que o problema são os burros dos franceses e os apoiantes da extrema-direita, que são ignorantes, são mais de 10 milhões, são mais habitantes, foram quase 11 milhões, se não estou em erro. Aliás, foram 13 milhões, mais de 13 milhões de franceses que votaram em Marine Le Pen. Portanto, são muito mais do que a população portuguesa, mas os outros estão sempre errados, porque aqui meia dúzia de pessoas, a coligação da comunicação social, que está unida, qual quarto poder, que é muito mais eficaz do que são muitas vezes os partidos políticos, esse é que tem razão, esse é que são sábios, afinal o mundo não vai acabar. Meus amigos, eu não tenho paciência. Não leio, como eu digo, nem acompanho qualquer reportagem ou análise, entre aspas, que seja feita em canais portugueses, porque já sei o que é que vai sair dali. Os jornalistas não são jornalistas. Regra geral, claro, porque ainda temos vários jornalistas que são muito bons e a forma como cobrem dos conteúdos são profissionais, mas infelizmente são a minoria. Aquilo que nós vemos, regra geral, são jornalistas transformados em wannabe ativistas e querem fazer de canais de comunicação social o seu feudo de evangelização e de doutrinação ideológica. Portanto, não tenho paciência para isso, não vejo, não acompanho isto. E depois qualquer pessoa que tente a ter um discurso dissonante é automaticamente atacada, rotulada, excluída, perseguida, não vale a pena. Não alimento estas campanhas, seja de canal for, e não acompanho também estas campanhas por parte da comunicação social e da imprensa escrita em concreto. Muito bem, vamos então àquilo que nós tivemos no terreno. Ora bem, eleito com menos votos do que Macron a uma segunda volta, na verdade, nos últimos 22 anos, 20 anos, se quisermos ser mais corretos, porque foram as eleições presidenciais de 2002, mas desde 2002, com menos votos do que Emmanuel Macron, só mesmo François Hollande em 2012. E como todos nós sabemos, nem sequer foi reeleito, porque tinha níveis de popularidade de tal forma baixos e críticos que nem se atreveu a avançar para um segundo mandato que era improvável de conquistar. Portanto, Macron acabou, na prática, por perder mais de 2 milhões de votos face a 2017. Ou seja, a meu ver, é um cartão amarelo que é dado por parte do eleitorado francês, no sentido de não ter convencido o eleitorado ao ponto de poder conquistar e conseguir mais votantes do que aqueles que teve em 2007, quando era uma novidade, e isto acaba por ser preocupante para o próprio presidente Emmanuel Macron, mas já vamos lá mais para a frente. Já Marine Le Pen é curioso, porque Marine Le Pen conseguiu cerca de mais de 3 milhões, foi mais, efetivamente mais de 3 milhões de votos do que aquilo que teve em 2017. Ou seja, nestes últimos 5 anos nós podemos concluir que a forma como Marine Le Pen veio conduzir a sua atividade política
conseguiu juntar à sua volta muitos mais apoiantes do que efetivamente afastá-los do apoio que lhe poderiam dar, sobretudo porque poderiam sentir-se pressionados e até afetados pelo discurso da coligação da comunicação social, que insiste quase diariamente em apelidá-la de extrema-direita, racista, fascista, todas estas coisas. Ora bem, um dado assinalável aqui, e a meu ver é o que cria bases para o futuro, quer de Marine Le Pen, quer sobre aquilo que podemos perspectivar para a França, é o facto de Marine Le Pen ter superado a barreira psicológica dos 40% de votos, que são um número considerado o mínimo para que um candidato se torne presidenciável, se torne também respeitável, seja levado a sério e seja considerado até influente para o futuro. Isto porque, se nós olharmos para todos os resultados das eleições presidenciais anteriores, desde que existem eleições diretas em França, presidenciais diretas em França, ou seja, desde 1955, há 57 anos, só 2 candidatos presidenciais é que perderam a segunda volta das eleições com menos de 45, menos de 40% dos votos. Uma delas foi Marine Le Pen, curiosamente, ou seja, em 2017 teve 33, qualquer coisa dos votos, menos de 34%, ainda muito distantes, 40%. E depois o seu pai, Jean-Marie Le Pen, em 2002, que teve, não chegou sequer a 20%, foram 18, qualquer coisa por cento, se não estou em erro, e perdeu para Jacques Chirac de uma forma estrondosa, até por causa na altura foi efetivamente um choque a sua candidatura. Ora bem, o que é que eu destaco mais? Desde logo, a abstenção significativa dos apoiantes de Jean-Luc Mélenchon. Segundo a empresa de sondagens BVA France, que conduziu inclusivamente sondagens à boca nas urnas e também tem realizado sondagens quase diárias junto de vários eleitores, cerca de 40% daqueles que votaram em Jean-Luc Mélenchon na primeira volta das eleições não votaram agora na segunda volta. Ou seja, estamos a falar de cerca de metade. Era um eleitorado muito apetecível e muito disputado, quer por Macron, quer por Le Pen, mas Macron não conseguia lá chegar, porque é considerado o candidato burguês, entre aspas, mas, por outro lado, Marine Le Pen também continua com o rótulo de estar tão distante no quadro político, ou seja, estamos a falar de apoiantes de esquerda e de extrema esquerda, a poderem eventualmente votar numa candidata de direita e que também apoiada por muitos simpatizantes de extrema-direita, ou seja, estamos a falar numa distância ainda muito grande para conseguir chegar de forma significativa aos apoiantes de Jean-Luc Mélenchon. Ainda assim, a diferença de votantes não foi significativa, naturalmente, entre aqueles que votaram agora na segunda volta em Macron e aqueles que votaram em Le Pen. Estamos a falar de cerca de 18% para 31%. Ainda assim, aqueles que votaram em Macron não foram assim tão expressivos quanto se poderia esperar. Ainda assim, Macron pode contar naturalmente com o apoio significativo de apoiantes de Valérie Pécresse e também de Jadot, candidato considerado candidato dos Verdes, candidato ambientalista. Ora bem, no final, a verdade é que, se nós fizermos contas, aquilo que a BVA France veio mostrar também, através dos estudos que foram conduzidos nos últimos dias, é que quem votou em Macron, isto são números extremamente interessantes, quem votou em Macron nesta segunda volta, fê-lo em larga medida para evitar e assumiu para evitar a eleição de Marine Le Pen. Nós estamos a falar de mais de metade dos votantes em Macron, aquilo que votaram em Macron e assumiram-no que votaram em Macron para evitar que Marine Le Pen ganhasse e para se estabelecer uma barreira entre claramente aquilo que é candidato a Le Pen e aquilo que é o candidato e agora presidente reeleito Emmanuel Macron. Por outro lado, o segundo elemento que também influenciou mais o sentido de voto de quem votou Emmanuel Macron foi aquilo que foi considerado por muitos, por metade deles, 50% para ser exato, foi a sua postura presidencial. Portanto, isto muitas vezes conta muito a forma como se lidera não só o quadro político interno como externo, e também como muitas vezes conduz uma campanha com a perfeita noção daquilo que são os problemas que mais preocupam o cidadão comum e que podem efetivamente ajudar a conquistar e a decidir eleições e a conquistar votos, naturalmente. Depois é muito importante também ter atenção ao seguinte, é que dos dois terços dos inquiridos não querem que Emmanuel Macron tenha maioria na Assembleia Nacional, e eu recordo que vamos ter eleições legislativas no próximo mês de junho. Curiosamente, praticamente o mesmo número, sem haver uma grande diferença, cerca de 2%,
face àqueles que também tomaram esta posição relativamente a Macron, mas falamos uma vez mais de 2/3 que também não querem que Marine Le Pen tenha essa maioria na Assembleia Nacional. Ora, qual é a leitura que nós podemos fazer daqui? É que os dois candidatos, se por um lado estão longe de reunir consenso nacional, por outro lado, também não merecem confiança suficiente para poderem governar sem verdadeira oposição, quando nós falamos num sistema em que a Assembleia Nacional é vital e importantíssima para garantir a fiscalização ao órgão executivo, que falamos no sistema semipresidencialista, mas em que o chefe do executivo acaba por ser quem tem os poderes executivos de facto, é o presidente. Portanto, esse controle pela Assembleia Nacional é muito importante que quem tenha a presidência, ou mesmo que não tenha a presidência, é muito importante que ninguém tenha uma maioria, até para facilitar consensos dentro deste órgão. Portanto, isto no fim, a leitura que nós poderemos fazer é que os franceses, aqueles que aqui muitos olham como sendo eleitores burros, porque temos uma maioria expressiva que vota em Le Pen e como é que é possível essas pessoas fazerem esse tipo de votação. Mas a verdade é que a leitura que nós podemos fazer é que, afinal, os franceses dão um claro sinal, por um lado, de quererem manter a democracia a funcionar e este sistema de fiscalização bastante ativo, e, por outro lado, de querer garantir e assegurar a representatividade e o pluralismo de todas as sensibilidades no Parlamento, sem que possa predominar uma maioria significativa, ao contrário daquilo que acontece, por exemplo, em Portugal, onde eu nunca compreendi por que razão é que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, insistiu que o que era mais importante era haver um partido com maioria absoluta, mas porquê? Mas porquê é que as pessoas têm medo dos consensos? Porquê é que as pessoas têm medo das conversações, das cedências? Isto é a democracia a funcionar. Nunca compreendi esse medo, ou seja, é querer a zona mais, a solução mais confortável para governar sem se chatearem muito, e depois temos um problema maior, que é a arrogância de quem tem essas maiorias. Felizmente, os franceses, neste aspecto, pelo menos com base nas sondagens realizadas em abril, são contra uma solução muito semelhante àquilo que aconteceu em Portugal. Um outro aspecto que eu também gostaria de assinalar é o facto de Marine Le Pen ter subido mais de 8% dos votos face àqueles que ela teve há 5 anos, e Marine Le Pen conquistou. Em 2022, eu vou partilhar convosco, porque acho que isto é muito mais interessante se puder ser visto graficamente. Portanto, vocês podem ver aqui, tem uma imagem que eu estou a partilhar convosco, esta pelo menos que está à frente. Esta é 2017, aqui está 2022. Ora bem, a azul são os departamentos e até mesmo as regiões conquistadas por Marine Le Pen, as regiões aqui do lado esquerdo, os departamentos deste lado, as províncias ultramarinas aqui também à direita, e aquilo que nós podemos concluir é que Marine Le Pen conquistou em 2022 3 regiões, 23 departamentos e 7 das 10 províncias ultramarinas. Estamos a falar de números que não deixam de ser assinaláveis e com muito significado. Ora bem, isto acaba por ter ainda mais significado se nós olharmos para 2017, em que Marine Le Pen conquistou apenas, vejam o que é que está azul, e vejam aqui as províncias ultramarinas e as regiões, era tudo amarelo. Ou seja, praticamente Marine Le Pen só conquistou 2 departamentos. Tudo o resto foi conquistado por Emmanuel Macron. Ou seja, vejam como a representatividade e a aceitação de Marine Le Pen tem efetivamente crescido, ao ponto de nós já podemos falar na conquista de regiões e até na conquista de vários departamentos e de áreas que até vêm a consideradas ultramarinas. E reparem numa situação também de veras curiosa relativamente a 2022. Está aqui a Córcega, aqui no canto inferior direito. E o que é mais importante e mais curioso relativamente à Córcega é que o cenário mudou. Em 2017, Emmanuel Macron venceu na Córcega. E agora, Marine Le Pen venceu na Córcega, incluindo os 2 departamentos da Córcega. Reparem que Marine Le Pen era totalmente, e ela manifestou de forma bastante clara nestas eleições, que era totalmente contra qualquer negociação da autonomia da Córcega e que muito menos apoiaria qualquer ambição secessionista da Córcega. Já Emmanuel Macron acabou por defender a promoção do debate e de conversações para reforçar a autonomia da Córcega. Ora bem, e Emmanuel Macron acabou até por sublinhar ainda mais esta posição, com receio daquilo que a população da Córcega pudesse sentir e pudesse ter, sobretudo do ponto de vista negativo, relativamente a Macron, na sequência daquilo que aconteceu no passado mês de março, em que Ivan Colonna,
que foi um separatista que foi condenado em 1998 pelo homicídio de Claude Erignac, que era presidente do Departamento da Córsega do Sul. Portanto, este separatista da Córsega assassinou este presidente do departamento e foi condenado à prisão perpétua. Já estava, tinha sido já condenado, detido, preso desde 2003, portanto há quase 20 anos, e condenado à prisão perpétua. Mas ele foi assassinado, e foi assassinado por um jihadista. Reparem que, ou por um alegado jihadista, pelo menos dizem que ele era islâmico e que se terá insurgido com os comentários que a Colonna terá feito relativamente ao Islão. Reparem que houve protestos na sequência da morte deste separatista. E houve também um receio de que o separatismo pudesse voltar a ganhar força na Córsega, e ainda assim, em 2022, abril de 2022, Marine Le Pen, apesar de assumir que não há conversações com ninguém e que vão manter claramente a Córsega como parte integrante de França nos mesmos termos em que tem atualmente, ainda assim Le Pen vence os 2 departamentos da Córsega. Isto é assinalável. Isto, no mínimo, são resultados que também podem ser lidos não só como uma falta de apoio ao medo ou ao receio de Emmanuel Macron tomar uma posição e à solução de Macron para negociar uma nova solução autónoma e autonomia até relativamente à Córsega, mas também isto permite ver isto reflete a forma como os locais da Córsega olham para a questão da autonomia e de independência, preferindo, a meu ver, de forma indireta, demonstrar que pretendem manter a ligação à França que têm atualmente. Ora, isto é autodeterminação pura. Em jeito de nota final, portanto, aquilo que eu posso concluir é que, naturalmente, com a vitória de Emmanuel Macron, tanto Macron como Le Pen têm, neste momento, 2 tipos de desafios em mãos. Macron, por um lado, não tem um herdeiro visível e possivelmente à sua altura para poder ser indicado como sucessor em 2027. Portanto, esse é um dos primeiros desafios. Perceber se Emmanuel Macron vai querer lançar alguém que possa ser visto como presidenciável em 2027. Depois, também tem como desafio a mudança do atual panorama para os próximos 5 anos, sobretudo do ponto de vista político e social, já que, e também a questão das questões de segurança do país, ao nível nacional e internacional, porque tem de mudá-las, porque é isto que está a dar maior pujança a Le Pen e também a Mélenchon, portanto isto é muito importante. Le Pen, por sua vez, tem de mobilizar-se para as legislativas de junho e, ao mesmo tempo, essa mobilização tem de ter lugar em simultâneo com a criação de bases para os próximos 5 anos. Uma altura em que ela vai poder efetivamente Marine Le Pen vai poder voltar a concorrer às presidenciais, e desta vez há também uma boa hipótese, pelo menos isto de fazer a futurologia há 5 anos é extremamente perigoso, mas com base nos números que nós temos hoje, há pelo menos boas bases e boas hipóteses de poder polir algumas arestas e limar algumas arestas e depois vencer em 2027. Ora bem, ontem, Éric Zemmour, que teve 7,2% dos votos nas primárias francesas, lançou um repto muito interessante a Le Pen. Ele apelou àquilo que se chama de união e àquilo que ele próprio designou de Bloco Nacional, que é, na verdade, uma coligação que possa vir a juntar Le Pen, Zemmour e também todos os outros que andam um pouco perdidos no quadro político francês e andam até mais divorciados da senda política francesa, ou até mesmo alguns deles apostados em manter pequenas capelinhas, pequenos feudos, mas que na prática não decidem nada e não têm sequer influência sobre o que é que seja. Todos juntos podem formar um bloco interessante, aquilo que, volto a refrisar, aquilo que Henrique Zemmour chamou de Bloco Nacional, e que pode lançar as bases para uma boa campanha nas legislativas e para números que possam ser interessantes para poder permitir a que Marine Le Pen ou até mesmo outros candidatos possam emergir e possam fazer pressão e oposição significativa sobre Macron e, de facto, limitar a fronteira de forma significativa face àquilo que são as políticas de Mélenchon. Mélenchon que, a meu ver, ele acaba por estar a ser comparado aos poucos como sendo o Bernie Sanders francês. E isto, a meu ver, é um erro muito grande, porque Mélenchon, para já,
Ambos vivem em mundos opostos. Mélenchon e Sanders, estamos a falar de países diferentes, continentes diferentes, ideologias até diferentes. Eles têm perfis que são claramente também diferentes e vincados entre uns e outros. Bernie Sanders é um senhor, um verdadeiro senhor, muito mais contido, muito mais diplomata. Mélenchon não. Mélenchon, além de ser também um arruaceiro de mobilização das massas para as ruas, arruaceiro, em certa medida, assinala-se no sentido de incentivar, de instigar as pessoas a saírem à rua e de não fazer um grande esforço para conter, muitas vezes, aquilo que é a violência contra as forças de segurança. Não faz grande força. Também já teve uns episódios em que a polícia tentou detê-lo e que ele próprio resistiu, e não só resistiu, como ainda também reagiu com violência. Portanto, estamos a falar de perfis também aqui um pouco diferentes, e mesmo em políticas económicas e sociais, parece-me que os dois divergem. Em comum, o que é que os dois têm? Bom, à partida, quando olhamos para um e para o outro, parece-me que os dois têm o ar daquele avôzinho que, em teoria, é muito sábio para dar os conselhos aos netinhos. Pouco mais do que isso, parece-me a mim, até porque depois, quando começamos a ver Mélenchon em ação, nós mudamos um pouco de opinião. Já sobre Bernie Sanders, nós podemos manter, mas olhando para a figura de um e do outro, quando estão quietos e quando estão parados, parecem ser um pouco, de facto, o avôzinho, e mantém essa aparência, ou seja, por um lado é visto a idade é vista aqui como autoridade, como sabedoria. Isso funciona muito bem para um tipo de política, e quando temos pessoas desta faixa etária a liderarem movimentos e partidos políticos e a assumirem bandeiras consideradas modernas, como as questões ambientais, as questões LGBT e tudo mais, nós podemos ter aqui candidatos que acabam por, se não tiverem uma posição muito contundente relativamente àquilo que defendem, podem ser candidatos que facilmente caem na onda woke, e isso é extremamente perigoso, porque, a meu ver, é o primeiro passo para o descrédito. Bernie Sanders tem sido, a meu ver, muito mais respeitável do que Mélenchon nesse aspecto. Mélenchon, a meu ver, é o novo herdeiro e é o novo líder da cultura woke, e, sobretudo, aqui na Europa, está a querer assumir, sobretudo em França, como líder da cultura woke, mas isso vai acabar por ter consequências negativas se ele não souber demarcar-se bem daquilo que é cultura woke e também do vazio da cultura woke que acaba por ter. Por outro lado, Bernie Sanders parece-me, a meu ver, que defende políticas de esquerda que apoiam Israel, integra também o Partido Democrata, que é hoje em dia muito mais um PSD e até uma iniciativa liberal do que propriamente aquilo que é o que Mélenchon lidera, que é uma mistura, alguns traços de partido de PS, alguns traços de Bloco e também uma forte componente, a meu ver, comunista associada à sua mensagem, à sua forma de liderança. Portanto, parece-me que existem muito mais diferenças, mas a comparação tem sido feita para ver se dinamiza e se estimula uma onda em torno de Jean-Luc Mélenchon. Ora bem, no final, aquilo que eu vos posso dizer é para estarmos atentos, vamos ver como é que efetivamente a situação evolui. Em 2 meses muita coisa vai acontecer, quanto mais em 5, mas eu diria que, mais do que nunca, os próximos 5 anos são a grande oportunidade que Marine Le Pen pode ter para chegar à presidência de França. E as 2 derrotas que tiveram, muita gente pode dizer, já perdeu 2 vezes, portanto cai no descrédito. Isso não significa, a meu ver, rigorosamente nada. Reparem que Winston Churchill venceu a Segunda Guerra Mundial, foi um dos vencedores da Segunda Guerra Mundial e perdeu as eleições a seguir. Ou seja, estamos a falar de alguém com a reputação em níveis altíssimos, com a credibilidade e com o reconhecimento e com a gratidão em níveis altíssimos, e perdeu eleições. E depois temos o movimento contrário. Reparem que Marine Le Pen tem 53 anos. E aquilo que eu posso assinalar destes 53 anos é que tem muita margem, muita vida política pela frente, se souber geri-la, naturalmente. E eu recordo que, desde Abraham Lincoln, que perdeu várias eleições até finalmente chegar à Casa Branca, é muito importante terem atenção o exemplo de François Mitterrand, um dos mais carismáticos presidentes ou chefes de Estado de sempre à escala mundial, e mesmo em França continua a ser François Mitterrand um dos nomes mais respeitados, apesar de todos os escândalos ligados à sua liderança. E há um facto que muita gente ignora, é que Mitterrand perdeu 2 eleições, perdeu presidenciais, uma em 1965, nas primeiras eleições diretas que foram realizadas, presidenciais diretas que foram realizadas em França, perdeu-as para Charles de Gaulle, quer dizer, não é fácil concorrer contra de Gaulle, sobretudo sendo a personalidade, a meu ver, é a personalidade política francesa do século XX que eu mais destacaria de longe face a todos os outros candidatos, quer dizer, alguém tremendamente respeitado e alguém que soube fazer verdadeira oposição e resistência em tempos de guerra, portanto, sem ser aquilo que nós vamos vendo um pouco neste Ocidente perdido hoje em dia,
que deveria olhar muito para aquilo que foi de Gaulle, que até teve de lutar não só contra os nazis, mas teve de lutar também contra Churchill e mesmo contra Roosevelt, que olhavam para ele com muita desconfiança, sobretudo Churchill, e conseguiu saber impor-se, conquistar o seu lugar e levar a França ao lugar de respeitabilidade que tem. Claro que depois temos outras áreas que são mais controversas, como sobretudo a questão da independência da Argélia e muitas outras. É também uma personalidade com um perfil muito duro, muito inflexível, mas ainda assim foi um candidato que venceu em 1965 a Mitterrand, e é de assinalar que os jornalistas e também a classe política tentou levar Charles de Gaulle a usar determinados aspectos sensíveis da vida pessoal e até mesmo extrapolítica por parte e até certas posições políticas por parte de Mitterrand, e de Gaulle aqui mostrou a verticalidade que um verdadeiro chefe de Estado deve ter, no sentido de dizer: não insistam para que eu use outra vez essas situações contra o meu adversário, porque um dia ele pode vir a ser presidente de França. E se ele se tornasse presidente de França, aquilo poderia ser caro para a sua reputação. E até mesmo para a autoridade que ele poderia ter se chegasse a este cargo. Estamos a falar de um homem a sério, um líder, verdadeiramente como eu admiro imenso Charles de Gaulle, leiam a biografia dele, que é o que eu posso sugerir, mas Mitterrand perdeu em 65 para de Gaulle, e depois perdeu em 1974 novas eleições presidenciais à segunda volta, e perdeu por apenas 400 mil votos. Ora, num contexto como o francês, acaba por ser uma margem muito, muito, muito pequena, mas perdeu-as para finalmente em 1981 surgir para iniciar aquilo que foi enquanto chefe de Estado. Agradeço a vossa atenção, até amanhã e obrigado.